Você já se perguntou como duas cidades de mesma civilização podem ser tão diferentes? De um lado temos Atenas, o berço da democracia e da filosofia, e do outro lado temos Esparta, uma sociedade militarizada e rígida. Hoje vamos mergulhar no mundo da Grécia Antiga e entender o que tornava Atenas e Esparta únicas e ao mesmo tempo tão influentes na história do mundo. Então, vamos lá para entender um pouquinho melhor. Para entender a Grécia Antiga, você tem que relembrar que existiam 4 períodos. A gente tem um período pré-homérico, tem um período homérico, temos o período arcaico, que a gente vai iniciar falando sobre ele, que é o período em que vai nascer Atenas e vai nascer Esparta, e tem um período clássico, certo? Então hoje vamos falar um pouquinho melhor. O clássico é mais aquele onde tem as guerras, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre eles, visto que os conteúdos que mais caem no Enem são esses dois conteúdos. Então, quando a gente tem um período arcaico, ele é marcado pelas polis, pelas cidades-estados. Então, é o momento em que vai surgir Atenas, é o momento que vai surgir Esparta, e é o momento que vai existir muitas outras. E aí, uma coisa que vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês. Quando a gente fala um pouquinho sobre isso de cidades e estados, é por quê? Porque elas têm ali a mesma cultura, a mesma língua e ali vive muito próximo, mas cada uma é independente uma da outra, certo? E outra coisa, a gente vai aqui sempre falar muito de Atenas e de Esparta. Aí você me pergunta, certo, Izzy? Só existiam essas duas cidades-estados? Só existiam essas duas polis? Não, existiam várias outras, diversas outras. Mas as principais são essas, e é o que o Enem mais cobra, principalmente Atenas, porque Atenas tem a parte filosófica, que não vou falar nesse vídeo de hoje, mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais. Então, a gente tem primeira cidade que a gente vai falar é a cidade de Atenas, aquela cidade muito conhecida e que tem aquela música. Mire-se nos exemplos daquelas mulheres de Atenas. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funcionavam essas mulheres, o que era, o que é que tinha lá, o que ela tinha de tão especial. E Atenas, o berço da nossa democracia, onde tudo começou a vir. Então, em Atenas, o que temos? A gente tem em Atenas uma coisa chamada cidadãos. Então, quem são os cidadãos de Atenas? Como é que eu posso ser considerada? Eu posso ser considerado um cidadão? Você pode ser considerado um cidadão? E é isso que a gente vai entender aqui. Então, os cidadãos de Atenas, chamados de eupátridas, eles são aqueles em que participam da política. Então, são aquelas pessoas que conseguem participar da política, vão lá, fazem a política toda acontecer, a democracia toda acontecer. Só que aí existe uma coisinha. Em Atenas, não era todo mundo considerado cidadão. Sabe quem era considerado cidadão? Eram homens nascidos e criados em Atenas, e esses homens, eles deviam possuir terras. Então você me pergunta, certo? Então mulheres eram consideradas? Não, mulheres não eram consideradas cidadãos, mulheres não participavam da política. Então, escravizados eram considerados? Também não. Eles também não eram e não participavam de política. Então, estrangeiros eram considerados cidadãos? Também não. Então, só quem era considerado cidadão era um homem, se ele fosse homem, é claro, maior de idade, que ele fosse nascido na cidade de Atenas e fosse criado lá também, e ele tinha que possuir terras, então não poderia ser um pobre que não tinha terras, ele tinha que ter essas terras. Então tem muito isso na cabeça de vocês. Não eram todos que eram considerados cidadãos em Atenas. E sempre lembrar que cidadão em Atenas era aquelas pessoas que participavam da política. Quem poderia participar da política? Então a gente tem esses homens que foram nascidos e criados em Atenas e possuíam terras, certo? Então esse daí é a parte inicial. Então mulheres, escravizados, estrangeiros, nenhum desses participavam da política. Então a gente não tem essa participação de nenhum deles na política. A mulher, ela servia muito só para procriar. Ela era basicamente isso. Vivia dentro de casa servia para procriar. Ela estava ali só para fazer descendentes. Então não tinha muita coisa ali para fazer, não. Infelizmente, essa é a realidade de Atenas. E aí, o que acontece? A gente tem em Atenas uma figura muito importante que pode vir a cair no Enem,
que é o Solon. Solon foi a pessoa, o ser, que fez o quê? Pôs o fim da escravidão por dívidas. Então, o Solon, ele vai lá e vai dizer, olha, sabe a escravidão por dívidas? Ela não vai mais existir. Ela pode existir, a escravidão por guerra, por que for, mas por dívida não vai. Sabe por quê? Porque meu pai foi escravo por dívida. Ah, eu vou deixar isso acontecer. Não vai mais. Ninguém aqui vai mais fazer escravidão por dívida. Então ele foi lá e disse, não vai ter mais. A partir desse momento, ninguém mais é escravo por dívida. Certo? Então ele foi o primeiro que fez isso daí. Então Solon era uma figura muito importante em Atenas por causa disso. Então sempre fica atento porque ele pode vir a cair na sua prova. Então ele botou o fim da escravidão por dívida. Existia outro tipo de escravização de outras maneiras, mas a escravização por dívida não existia mais, certo? E aí a gente tem outra figura muito conhecida, que é Cistineses. Não sei falar muito bem ele, mas ele foi o pai da democracia. Aí você diz, certo, mas como assim ele foi o pai da democracia? Eu não entendi o que é isso de o pai da democracia, porque ele seria considerado o pai da democracia. Porque Cistenes, ele vai aumentar o número de pessoas nas assembleias. Então, em Atenas, existiam várias assembleias, e essas assembleias, elas eram dedicadas para que você discutisse ali a política. Então, essas assembleias que fazia a política acontecer. E ele olhou assim e disse assim, gente, tem poucas pessoas aqui. Como é que só você, decide tudo que vai acontecer aqui no país? Como é que só 2 pessoas decidem tudo que vai acontecer aqui no país? Não, bote mais gente. Eu quero mais pessoas. Eu quero mais cidadãos, não pessoas, cidadãos. Tinha que ser aquelas pessoas que fossem consideradas cidadãos, que participem dessa política. Então ele foi lá e é por isso que ele é considerado o pai da democracia, porque ele aumentou o número de pessoas nessas assembleias. Então ele é considerado o pai da democracia, certo? E aí o que acontece? Nessas assembleias a gente tem algumas delas e cada uma com suas características. A Assembleia de Boulé, ela era formada por 50 membros, e esses membros, eles tinham 30 anos ou mais, e eles eram escolhidos através ali de quem tinha mais posses e tal, mais terras, essas coisas. Lembrando que esses membros dessas assembleias, eles eram os cidadãos, então se eles fosse considerado, ele poderia entrar nessa assembleia aqui. Então a gente tem a Assembleia de Boulé, que ela é formada por 500, eu não lembro se é de 50, mas é 500 membros, certo? Então ela é formada por 500 membros, ok? Então a gente tem essa daí. A gente também tem outra, que é a Assembleia de Eclésia. Ela é uma assembleia muito maior. É uma assembleia com 6.000 membros. E esses membros, eles poderiam ter de 18 anos para cima. Então era muito maior, tinha muito mais pessoas e tinha pessoas mais jovens, porque assim, Esparta ele priorizava muito as pessoas mais velhas. Mas Atenas não tinha muito disso não. Então aqui já tinha umas pessoas mais jovens, como a outra também, que tinha pessoas de 30 anos. E aqui já tem pessoas de 18 anos. Já a gente tem outra assembleia, que é a Assembleia de Estrategos, se eu não me engano é assim que fala, mas eu não tenho muita noção, que ela era formada por 10 líderes executivos. E esses líderes eram escolhidos através da Boulé. Lembra que na Boulé que eu falei pra vocês que a Boulé, ela tinha 500 pessoas, então cada 50 escolhia um para ser o líder, entendeu? Então era assim que funcionava. Então a gente tem essas assembleias aqui, você percebe que elas tem um certo número de membros ali, e aí vai aumentando essa parte. Então Atenas era isso, Atenas era o berço da filosofia, então Atenas era aquela cidade em que dizia, o ócio é melhor, a gente não precisa fazer isso, é melhor ficar no ocioso, então quanto mais ocioso você fosse, mais inteligente você era, e aí sempre tinha aquele negócio de, os filósofos que tem que mandar, e não sei o que, mas eles sempre faziam aquilo na ágora, de discutir as coisas, essas assembleias e tal, era ali em público mesmo, em praça pública, com os cidadãos falando ali, tudo acontecia de forma direta, então você já sabia o que estava ali acontecendo tudo ao mesmo tempo, certo? Então essa daí é Atenas, o nosso berço da nossa democracia e da nossa filosofia, que a gente tinha muitos filósofos, a gente tinha Sócrates, a gente tinha Platão, a gente tinha Aristóteles nela, que aqui seria para outra história, pra gente falar um pouquinho melhor em outro momento sobre esses filósofos, mas ao todo a gente tem isso daí.
E agora a gente vai falar sobre ela, sobre a cidade de Esparta. Como era Esparta? Então, Esparta, eles eram descendentes de dórios. O que seriam dórios? Quando teve lá o período pré-homérico, os dórios eles sempre foram uns povos que lutavam muito, os povos que eram guerreiros e tal. Então, Esparta, ele tem muito disso. Como eles são descendentes de dórios, Espartas são povos guerreiros e militarizados. Então, diferente de Atenas, Esparta pensava mais nisso de militarizar, de ir para guerras, de ir para lutar mesmo, de ser um cidadão que luta. E aí, em Esparta, diferente de Atenas, como eram considerados os cidadãos? Os cidadãos em Esparta eram homens nascidos em Esparta, que com 7 anos passavam a receber treinamento militar e ao longo que ele ia fazendo as provas daquele treinamento militar, quando ele superasse tudo aquilo, quando ele passasse por tudo, ele era considerado um cidadão. Então, desde os 7 anos, eles eram lá, pegavam da mãe, colocavam lá e faziam esse treinamento militar desde muito pequeno. Os meninos, os homens em Esparta recebiam esse treinamento militar desde os 7 anos. E aí muita gente fala, mas Esparta era muito pelas mulheres. Esparta, diferente de Atenas, as mulheres elas tinham mais poder. Mas aí, mulheres em Esparta não eram consideradas cidadãs. Não eram. As mulheres em Esparta, apesar de elas serem guerreiras e elas também treinarem os jovens e elas também tinham que possuir ilotas, que seriam servos, então lá a gente tinha muito disso de servos, então elas possuíam, elas não tinham direito de participar da política, então elas não eram consideradas cidadãs, entendeu? Então, no Esparta, muita gente fala isso, a mulher realmente tem muito mais liberdade, até porque ela vai pra guerra, ela vai ali, os homens sempre mostram muito disso, dela ir, das histórias a gente vê isso, de levar mesmo, delas seguirem isso, de algum momento ficar ali na cidade mesmo, sendo que tem mais poder do que uma mulher lá em Atenas, que só serve pra procriar. Aqui, infelizmente, ela continua não sendo considerada uma cidadã. Então, assim como Atenas, a Esparta tem muito isso, muita gente fala que não, mas elas não são consideradas cidadãos. Então, em Esparta, cidadãos são os homens nascidos em Esparta e que com 7 anos iam servir o exército e iam receber o treinamento militar, tá certo? Então, Esparta é aquela cidade que você olha e diz, meu Deus, tem muitos militares, tem muito aquele filme, né, Os 300 de Espartas, que tem Leônidas lá, falando, é um pra não sei quantos mil. Então, Espartas, eles realmente iam pra guerra pra lutar mesmo, pra ver se era uma cidade muito forte. Atenas também era muito forte, mas Esparta também tinha muito isso, porque eles pensavam muito nessa parte de militarizar, ser muito militarizada, certo? E assim como lá em Atenas, a gente tem algumas partes, algumas assembleias. A primeira dela é a Assembleia Apela, que são homens com 30 anos ou mais. Então, o Esparta, ele pegava muito isso de homens mais velhos. Então, a gente tem esse homens com 30 anos ou mais fazendo parte dela. A gente tem a parte de Jerúsia, que é a Assembleia com 28 homens de 60 anos. Tá vendo como são muito mais velhos? Então, a gente também tem essa daí. Lá em Esparta, a gente tem uma diarquia. O que seria essa diarquia? Existem 2 reis em Esparta. Não é só um, não tem nenhum. É 2 reis, E tem exatamente 2 reis lá em Esparta. Um rei, ele servia para a parte de guerra. Então, ele servia muito para guerra. Tudo que tinha para guerra, ele se resolvia. Já o outro rei, ele servia para a parte administrativa lá de Esparta. Então, ele ia lá, mexia em tudo que tinha para administrar, mexia na cidade, o que é que tinha que fazer. Essas coisas era mais o segundo rei. Então, tinham 2 reis e um era para guerra e o outro para cuidar da parte administrativa. E a gente tinha o Eforato. O que seria o Eforato? Era um conselho que tinha 5 anciões. Anciões são pessoas mais velhas. Então, esse conselho que tinha 5 anciões, ele servia para dar conselhos ao rei.
Então, eles eram os conselheiros dos reis, certo? Então, a gente tem isso daí, essas duas cidades. Você percebe que as duas cidades, elas são meio diferentes. E aí, a gente tem Esparta e Atenas. Sendo que o que mais temos aqui? E é onde a gente inicia a parte mais legal, que é o declínio do mundo grego. Onde tudo começou a cair. Onde tudo começou a desmoronar. E aí, o que é que vai acontecer no declínio do mundo grego? A primeira coisa que tem é os persas. A gente tem lá os persas, e aí eles vão querer formar uma guerra lá contra o Império Grego. Eles querem formar uma guerra contra os gregos. Eles querem lá tomar tudo. E aí o que acontece? É nascida aí, é onde nasce as guerras médicas. E aí é o momento em que as cidades-estados, elas vão começar a ser atacadas. Então Esparta vai ser atacada, Atenas vai ser atacada e várias outras vão começar a ser atacadas. Então elas decidem o quê? A gente tá sendo atacada. A gente vai deixar mesmo esse homem tomar nosso território? Claro que não é mesmo? Né, Esparta? Né, Atenas? A gente vai deixar? Não vai. Vamos aqui se juntar, porque se a gente se juntar, a gente tem uma força muito grande. Porque a gente tem Atenas muito forte, a gente tem Esparta muito forte. Então, se a gente se juntar aqui, olha, vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Então, é isso que eles decidem. Eles decidem se juntar. Os persas, eles iniciaram um ataque lá por Atenas. Então, começou a atacar. A Atenas disse, meu Deus, eu preciso de ajuda. E aí foi quando se juntaram. Se juntaram as cidades, estados. E aí, eles vão começar a lutar contra os persas, vai lá nas guerras médicas e vai. E olha assim, no final, assim, tá vendo? Tá vendo, persa? Você quis ir contra a gente, você quis lutar contra a gente é muito mais forte que você, obviamente. Então, tchau. E foi assim que eles derrotaram os persas. Eles tinham força suficiente para derrotar os persas. Sendo que aí, o que é que vai acontecer? Após essa vitória, após derrotar tudo, Atenas, lá muito bonitinha, diz assim, gente, a gente precisa se fortalecer. E aí, pra gente se fortalecer, o que você acha de a gente criar uma liga? Eu vou chamar essa liga de Liga dos Delos. E aí, como eu que criei, obviamente, eu vou ser o líder. Eu vou ser líder porque eu criei a Liga dos Delos pra me fortalecer e ficar mais forte que todo mundo e a gente dominar aqui e ninguém mais atacar a gente. Porque, né, a gente já sofreu esse ataque, queriam pegar o nosso território. Aí Esparta olhou assim, aí disse, como é, amiga? Como é? Tu quer o quê? Tu quer o quê? Tu quer que você seja o líder da Liga de Delos? Eu não aceito. Eu sou forte. Vocês só ganharam a guerra por minha causa. Eu sou forte, eu sou militarizado, por que eu não posso ser o líder? Por que eu não posso ser? Aí foi Esparta, se revoltou. Ele olhou, disse, não tem cabimento uma história dessa. Boy, como é que eu ajudo essa mulher, essa cidade, estado a ganhar e eu não recebo nada? Ele olhou, ele ficou muito revoltado, Esparta. O cidade, estado de Esparta ficou muito revoltado. Aí ele, irritado com isso, disse... Então, se não é do meu agrado, eu vou criar minha própria liga. Eu moro aqui na península do Peloponeso, então eu, obviamente, vou criar a Liga do Peloponeso. Então, Esparta, agora eu sou líder da minha própria liga. Tchau para você, eu não estou nem aí. Eu sou líder da minha própria liga e você fica aí com a sua. E quem quiser ir comigo, venha comigo. E aí foi quando a gente tem uma divisão. Muitos povos gregos vão para a Liga de Delos e outros povos gregos vão para a outra liga, que é a Liga do Peloponeso. E aí é onde começa tudo. Porque a gente já tem o quê? A gente tem a Grécia meio que desestruturada depois de uma guerra, que foi as guerras médicas. Sendo que Atenas sempre sofreu mais porque foi onde o Império Persa entrou. Então Atenas estava muito afetado com isso. E aí Esparta e Atenas estavam ali criando, se fortalecendo e tal. Aí foi quando começou isso. E aí foi quando uma se virou contra a outra e foi onde surgiu a Guerra do Peloponeso. Aquela guerra muito conhecida. Então vai lá, Esparta ataca Atenas ataca Esparta, e aquela briga, e eles vão lá se enfrentando, porque eles estavam muito revoltados um com o outro. Eles eram do mesmo povo? Era, mas estavam muito revoltados. E aí um atacando o outro, um atacando o outro, um atacando o outro, e aí olhou assim no final, Atenas estava mais ferida, porque ela tinha sido a primeira sido atacada lá, acabou para Atenas. Atenas derrotadíssima.
Não que Atenas fosse fraca. Obviamente, Atenas não era fraca. Sendo que no contexto que a gente tava, Atenas estava muito fraca. E aí, Esparta ganhou. E aí, Esparta ficou lá, ganhei, 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 ganhei. Só que eles não esperavam por uma coisa. O Império Macedônico. O Império Macedônico olhando tudo ali de cima, como se fosse um espetáculo, vendo assim. Meu Deus, esse povo acabou de passar por uma guerra contra os persas, já estava todo mundo destruído. Foram entrar em outra guerra, eles não estavam pensando muito bem em nada, não. O que veio na cabeça deles para acontecer isso? Aí foi quando eles tiveram a brilhante ideia de tá os dois destruídos. Se a gente iniciar um ataque aqui, a gente ganha tudo. E aí foi isso que eles fizeram. Que se eles fossem pra lá e como tava todo mundo destruído, as polis gregas estavam muito fracas, então era o momento deles chegarem e falar: isso daqui tudo vai ser meu. E foi exatamente o que fizeram. O Império Macedônico foi lá no final da Guerra Peloponesa e disse assim: sabe, vocês fizeram alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque vocês não quiseram se juntar, cada um quis ser o seu, fazer uma guerra, e vocês já estavam destruindo, agora vocês estão mais destruídos ainda. Então, quem vai dominar agora o Império Grego, quem vai dominar o mundo grego, esse mundo tão maravilhoso, sou eu, Império Macedônico. E foi isso que eles fizeram. E foi quando o Império Macedônico implementou lá na Grécia e começou naquele império, não sei se você sabe, o Império Macedônico é aquele de Alexandre o Grande. Então, é onde tudo começa a acontecer. Então, gente, é isso que aconteceu aí, de resumo. Depois eu venho contar mais coisas aqui de história. Vou terminar de estudar Roma pra vir aqui contar pra vocês, mas é isso daí. Tchau, tchau, espero que tenham gostado do vídeo.